Fala pessoal, hoje trouxe para vocês aqui um estudo publicado recentemente, essa semana de 2020, do Keitaro Kubo e colaboradores, em que o objetivo do estudo foi analisar o efeito de 3 protocolos de treinamento, sendo de 4 repetições máximas, 8 repetições máximas e 12 repetições máximas, sobre o volume muscular e a força máxima. Muito bem. Para isso, foi selecionada uma amostra em que essa amostra foi composta por 42 indivíduos fisicamente ativos, mas que estivessem há pelo menos um ano sem praticar treinamento de força, e esses indivíduos foram alocados em 4 grupos. Um grupo em que os indivíduos realizaram 4 repetições máximas, um outro grupo em que realizaram 8 repetições máximas, um terceiro grupo em que realizaram 12 repetições máximas, e um quarto grupo, onde foi o grupo controle, que não realizaram treinamento. Depois de alocados esses indivíduos em cada um dos grupos, não houve diferença estatisticamente significativa entre as variáveis descritivas dos indivíduos entre cada grupo. Muito bem. O protocolo de treinamento foi composto por 10 semanas, foi de 10 semanas, sendo 2 vezes por semana. E aí, o grupo que treinou 4 repetições máximas realizou 7 séries do exercício. O grupo que treinou 8 repetições máximas realizou 4 séries. O grupo que treinou 12 repetições máximas realizou 3 séries. E a pausa entre séries foi de aproximadamente 3 minutos. O exercício realizado foi um supino, e no exercício supino, a amplitude de movimento foi até que a barra tocasse o peito, sem ser depositada ou descansada no peito, até que tocasse o peito. E o afastamento das mãos foi de 165% da largura biacromial. E o volume de treino entre os grupos ele foi equalizado. Ele foi o peso levantado para cada grupo, o peso vezes o número de repetições realizadas vezes o número de séries. Por isso, então, que o grupo que realizou 4 repetições máximas teve que realizar 7 séries. O grupo que fez 8 repetições máximas fez 4 séries. E o grupo que fez 12 repetições máximas fez somente 3 séries, para que o volume de treino ficasse equalizado. Bom, o que significa volume de treino equalizado? Para que não tivesse diferença entre o volume entre os grupos. Muito bem. E aí foi analisado o teste de 1RM para medida de força máxima e também o volume muscular. E o volume muscular foi medido com um método padrão ouro, que é a ressonância magnética. Muito bem. E aí, pensando agora nos resultados, o volume realmente, como apresentado no estudo, o volume não teve diferença entre os grupos, o volume de treino, o volume foi realmente equalizado. Contudo, o volume muscular e a medida de 1RM de uma repetição máxima foi diferente pelo momento pré e o momento pós em todos os grupos. O que significa isso? Que tanto o grupo que treinou 4 repetições máximas, quanto o grupo que treinou 8 ou 12 repetições máximas, todos os grupos tiveram uma diferença significativa entre o momento pré e o momento pós 10 semanas de treinamento. Logicamente, o grupo controle não teve diferença entre os momentos pré e pós. Interessantemente, todos os grupos, quando analisado o volume muscular, todos os grupos, 4, 8 e 12 repetições máximas, tiveram diferença para o momento pré, mas eles não tiveram diferenças entre si. Então não teve um grupo que teve maior hipertrofia do que o outro. Em contrapartida, quando analisado a força máxima pelo método de 1RM, foi observado que todos os grupos, como eu também já disse anteriormente, tiveram melhora quando comparado ao momento pré e quando comparado ao grupo controle. Só que o grupo 4 repetições máximas e o grupo 8 repetições máximas tiveram um ganho significativamente maior de 1RM do que o grupo que treinou com 12 repetições máximas. Então, pensando em ganho de força, como já vem sendo bem reportado na literatura, treinar com 4 ou 8 repetições máximas parece mais interessante do que 12. Mas para o volume muscular, não teve diferença. Na hipertrofia muscular, não teve diferença entre os grupos. Muito bem. E aí, uma coisa que vale ser ressaltada nesse estudo é assim, que o grupo que treinou com 4 repetições máximas, a duração total desse treino, 7 séries de 4 repetições máximas com uma pausa de aproximadamente 3 minutos,
deu um total, a sessão de treino deu um total de 20 minutos. O grupo que treinou com 8 repetições máximas, 4 séries, um total de 11 minutos essa sessão de treino. O grupo que treinou com 12 repetições máximas e 3 séries deu um total de 8 minutos. Então vejam, inclusive tem a sugestão dos pesquisadores, né, do grupo que publicou o estudo, é que parece, baseado nesses resultados e considerando o tempo total da sessão de treino, que treinar com 8 repetições máximas, baseado nessa condição, seria mais interessante. Por quê? Não teve diferença para o grupo 4 repetições quando pensado em força máxima, né? 4 e 8 não tiveram diferença para os ganhos de força, então 8 pode ser uma estratégia interessante sim para ganho de força. E pensando em hipertrofia, os grupos não foram diferentes. Então o grupo que foi interessante para hipertrofia, para força e que ainda teve menor tempo, né, da sessão de treino, não menor tempo, mas um tempo bem menor do que o de 4 repetições máximas, foi o grupo de 8 repetições máximas. Então, baseado nisso, parece que 8 repetições máximas seria mais interessante. Vale ressaltar que nesse estudo não foi relatado a cadência, né, o tempo de fase concêntrica e excêntrica de cada repetição. E ainda uma coisa bem interessante é que os indivíduos desse estudo eram indivíduos fisicamente ativos e que estivessem há pelo menos um ano sem praticar treinamento de força. Se fosse com indivíduos treinados, pode ser que essa resposta seja diferente, tá legal? Mas é um trabalho bem interessante que eu achei bem legal para trazer para vocês e acho que pode contribuir muito com o nosso trabalho aí na prática, tá legal? Para você que está aqui no YouTube, deixa aqui o seu comentário, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber a notificação, que frequentemente eu posto aqui e vou postar cada vez mais material para vocês. Lembrando que toda quinta-feira temos nossa live do Biomecânica para Todos às 15h07. Beleza, galera? Um forte abraço e até o próximo. Valeu!